paciente que fuma, né, e que está em tratamento para tuberculose, de acordo com o nosso atual protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que foi publicado agora em 2020 no Ministério da Saúde, eles devem ser abordados para a cessação do tabagismo, sim, e devem receber o mesmo protocolo, a mesma abordagem terapêutica medicamentosa que a gente utiliza na população geral, tá? Porque continuar fumando para esses pacientes é um risco maior de perda de função, de risco de infecção. Então é um momento que a gente deve aproveitar e abordar esses pacientes e a não ser que eles tenham contraindicações isoladas, né, assim, por algum motivo de não estar utilizando, mas a proposta é que utilize o mesmo arsenal terapêutico do protocolo clínico para o adulto sem tuberculose. O paciente que tem insuficiência cardíaca, nós temos que considerar aquele que tem uma insuficiência cardíaca compensada, então ele já usa medicações para compensar o seu coração, a sua insuficiência cardíaca, e continua fumando. Esse paciente deve ser abordado para a cessação do tabagismo e ele deve utilizar as mesmas medicações da população geral. O que a gente deve destacar aqui é que a terapia de reposição nicotínica, que é o adesivo mais a pastilha ou adesivo mais a goma, é muito seguro para esses pacientes estáveis, que estão compensados. Tá? Lembrando que a nicotina é extremamente cardiotóxica, né? Então eles devem ser motivados a parar, e a nicotina que vai ser recebida pela reposição, pelo tratamento, é bem menor a quantidade, portanto não tem o mesmo risco do que se ele continuasse fumando. E além disso, os estudos todos mostram que existe uma segurança em usar nesses pacientes, mais de 9.000 pacientes estudados, sem nenhum efeito adverso grave pelo uso da reposição nicotínica. Então, se esses pacientes necessitarem, eles podem estar utilizando com segurança. No entanto, paciente que tem insuficiência cardíaca descompensada, né, já com dor precordial, infartou recentemente, tem uma arritmia grave, então esses aí a gente evita usar terapia de reposição nicotínica, por conta de que, principalmente no infarto, a gente tem que esperar um pouquinho, porque essas doenças descompensadas, então, podem agravar mais o seu estado. Mas, de maneira geral, os estáveis, que é o que chega no nosso ambulatório, que é o que chega lá no grupo, esse paciente pode usar com segurança e pode explicar para ele que a quantidade de nicotina que vai no corpo é muito menor do que ele está fumando atualmente. E vai ser só por um período. Depois daquele período, ele vai estar tratado e não vai usar nunca mais nicotina. Então, ele entendendo esse tipo de explicação, fica muito mais fácil. O ácido nicotínico, a gente até evita usar esse termo, né? Na verdade, a gente tem que utilizar o ácido niacínico, ou niacina, ou vitamina B3. Existem aí várias discussões com relação à vitamina B3, que ela auxilia na redução do colesterol. E a gente sabe que esses pacientes fumantes, eles têm colesterol mais elevado, né? E eles querem reduzir os danos do cigarro, né? Então, já houve no passado muita gente que tomou vitamina C em grande quantidade, vitamina B em grande quantidade, achando que repondo vitamina, ele vai diminuir, né, os efeitos do cigarro. Então, com relação à B3, né, ela tem esse efeito no colesterol, mas assim, em tabagistas não tem nada de evidência que justifique a gente utilizar esse tipo de reposição de vitamina. Outro aspecto é lembrar que o fumante ele come mal, ele não percebe o gosto da comida, ele se alimenta mal, ele levanta da mesa antes de terminar. Então ele tem uma série de deficiências, né, que muita gente acha que repondo essas deficiências ele vai ficar muito bem, né, como é o caso da vitamina C, como é o caso do complexo B, o cálcio. Toda vez que o cafezinho com cálcio, ele consome o cálcio do indivíduo, ele aumenta a biodisponibilidade do cálcio e esses pacientes tendem a ter mais a osteoporose. Então, será que ficar tomando cálcio, né, é a solução? Eles também têm deficiência de ferro. Então, assim, a reposição desses elementos não é a solução. A solução, reduzir danos não adianta, não vai reduzir, não vai ter benefício. A solução é a cessação do tabagismo. Isso é o que realmente tem impacto e é o que vai melhorar todo esse contexto de deficiência que o tabagista tem, principalmente alimentar. Então, duas coisas, né? Tanto o desconforto abdominal quanto a tosse. Vou falar primeiro do desconforto abdominal, porque a nicotina ela leva um estímulo adrenérgico constante no intestino. Então, geralmente, quem fuma tem um intestino um pouco mais
vamos dizer assim, ativo. E quando ele para, ele percebe mesmo que o intestino ele fica um pouquinho mais retardado, lentificado, né? E o que a gente tem para orientar é bastante líquido e fazer uma ingesta rica em fibra nesse período da cessação. Ele vai sentir uma melhora. Ele sente realmente uma distensão, a gente sabe que é. Ele às vezes está acostumado também a ir ao banheiro fumando, então só consegue fumar. Então essa coisa, ele está num momento de mudança dos hábitos, né? E ele começa a perceber que algumas coisas não estão funcionando como antes, mas isso vai haver um ajuste. Então, conforme ele vai cessando, essa descarga adrenérgica vai diminuindo, mas também não é tão bom assim, né, para esse paciente. E aos pouquinhos ele vai, então, com a dieta, com a caminhada, com o líquido e tudo, isso vai voltando ao normal. Agora, lembrar que a nicotina, ela também tem um sério de impacto no sistema digestivo. Uma delas é câncer de cólon, né, câncer de intestino. Então, às vezes começa com uma distensão, às vezes é concomitante à cessação do tabagismo, mas se isso não melhora depois de um tempo, avisar o paciente, dar um retorno para o médico, talvez ele tenha que ser investigado até, porque pode ser também alguma coisa que seja de doença tabaco relacionada, como um câncer de cólon, um câncer de reto, né, que está fazendo alguma alteração. Úlcera péptica também dá desconforto abdominal, que é do tabagista, né, isso é importante. O outro detalhe que eu ia falar é da tosse. Então, que o paciente, quando está fumando, os cílios que a gente tem de proteção nos nossos brônquios, eles praticamente desaparecem. Quando ele para de fumar, os cílios voltam. E como os cílios voltam a funcionar, eles voltam a trabalhar, o pulmão ele passa a ser limpo de maneira mais eficaz e o paciente volta a tossir, né? Então, a tossir porque o pulmão está sendo limpo. E aí ele fala, eu nem tossi, agora parei de fumar, estou tossindo. Então, dizer que a tosse é muito legal, é um reflexo, é uma proteção e no tabagista é sinal de que o pulmão está em autolimpeza, né, e que isso está num caminho muito bom. Então, esses pacientes, na verdade, todos têm que passar por uma avaliação médica inicial, né? Não existe assim um carimbo que todos têm que fazer tais exames, né? Isso a gente não faz. Não existe essa recomendação de todos fazerem todos os exames, mas assim, um hemograma, um perfil de função hepática, né? Isso é importante, um perfil lipídico, já que eles têm distúrbio de colesterol. Seria interessante essa avaliação inicial para esses pacientes, tá? Em termos de exame de sangue. O diabético, vale a pena ver a glicemia, se a gente for iniciar por propiona ou não, saber se ele está com a glicemia estável ou não, né? Então, seria importante. Agora, assim, sem ser exame de sangue, um exame que eu queria chamar a atenção bastante é a espirometria. Então, a espirometria é para avaliar a função do pulmão. É aquele exame que a gente sopra e vê quanto que o pulmão está funcionando. Esses pacientes, principalmente acima de 40 anos, é super importante a gente solicitar a espirometria e ver se esse paciente já tem sinais de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, porque eles merecem receber um diagnóstico precoce, porque realmente tem um impacto melhor na evolução deles. Quanto mais precoce a gente descobrir. E o diagnóstico é feito pela espirometria. Então, o que eu costumo fazer na prática? Se a espirometria é normal, eu dou os parabéns, ainda bem, é um motivo, o momento é agora de parar de fumar. E se você já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, o momento também é agora, porque essa doença é progressiva e quanto mais se fuma, você vai ficar com uma função pulmonar cada vez mais comprometida. Tá? Então, estes exames aí são os que eu acho mais importantes da prática. Esse formulário de dependência, eu entendo que seja o Fagiston, que é um teste que a gente faz na avaliação inicial dos pacientes, que vai avaliar a dependência física à nicotina. São 6 perguntinhas, né, que a gente faz para o paciente. E se for acima de 4, já é um dado de que o paciente vai precisar de medicação. Abaixo de 4, uma abordagem comportamental intensa, ela já já tem uma resposta muito boa. Então, o Fagiston acima de 4. A metodologia, sim, metodologia não tem, mas tem alguns parâmetros que a gente vai utilizando na prática. Então, além do Fagiston, seria a primeira pergunta do Fagiston, que é a que tem mais peso, é que se ele fuma na primeira hora. Então, se ele acorda direto e vai fumar, muito provavelmente esse paciente vai precisar realmente de um plano terapêutico, né? Se ele fuma acima de 5 cigarros, e se ele tem assim, tentativas prévias, ele já vem contando que ele ficou sem fumar 2 meses, mas ele quase morreu de abstinência. Ele ficou muito nervoso, ele ficou com insônia, mão gelada, mão fria, taquicardia. Então esse paciente ele vai precisar de um remedinho para passar por esse período sem o cigarro. E
E às vezes são algumas situações mais pontuais que o médico, o critério do médico também conta para decidir, né? Mas os mais importantes seriam esses mesmo. Doenças psiquiátricas também tem que ser investigado, porque aí sempre decidir junto com o psiquiatra se você vai acrescentar ou não, que medicação, se pode associar 2 antidepressivos. É possível fazer na prática, mas é bom conversar com o psiquiatra para saber o melhor plano terapêutico para esses pacientes. A vareniclina, ela é uma medicação de primeira linha, ou seja, ela tem estudos robustos comprovando o efeito dela para a cessação do tabagismo, né? E ela foi uma medicação que ela tem uma característica importante, que ela foi desenvolvida para a cessação do tabagismo. Então, até agora, a gente usa a própria nicotina para ajudar, usa a bupropiona, que tem um efeito colateral que ajuda, mas essa não, essa foi construída para chegar lá nos receptores, né, alfa-4 beta-2, e chegar lá ela faz uma espécie de um liga-desliga, né, nesse receptor, ele liga, desliga, e o sujeito ele tem metade daquela sensação boa que o cigarro dá, né? O cigarro, na verdade, ele dá uma certa... que ele mexe com dopamina, com serotonina, com todos os mediadores, o sujeito sente, né? E assim ele vai ficando dependente desse bem-estar. Então, esse medicamento, ele liga e desliga o receptor e progressivamente ele vai fazendo com que esse receptor fique cada vez menos sensível à nicotina. Então, nesse sentido, ele tem uma certa satisfação ao fumar, menor do que a anterior, ele vai se desinteressando pelo cigarro progressivamente. No entanto, já houve algumas discussões com relação a alguns efeitos colaterais que no início o FDA discutiu bastante, mas que hoje já existe um estudo que se chama Estudo Eagles, onde foi incluído mais de 6.000 pacientes e eles demonstraram que a vareniclina é segura, que não tem nenhum efeito psiquiátrico grave, né? Na época discutia-se que tinha pacientes que tinham tendência suicida, sonambulismo, algumas coisas mais graves, mas esse estudo mostrou a segurança. No entanto, de 2019 para cá, aqui no Brasil, a vareniclina ela perdeu a patente pela indústria e houve um desabastecimento de vareniclina. Até o momento a gente não tem como comprar vareniclina aqui no Brasil, né, infelizmente, mas assim, nos Estados Unidos, pelos protocolos americanos, é a primeira droga recomendada. No nosso protocolo, ela não entrou em discussão, ainda estava sendo vendida, mas não entrou em discussão pelo custo. Ainda é uma medicação que, pelo custo, ainda não dá para ser disponibilizada em SUS. Mas a boa notícia é que está chegando a citizina, que é uma medicação muito parecida com a vareniclina, também é de modular o receptor e com um custo bem inferior, já com excelente resposta em alguns países da Europa, onde tem grande número de fumantes, como a Bulgária, a Polônia, eles estão realmente utilizando, ganhando experiência com essa medicação, só que é uma medicação que tem que ser tomada de 2 em 2 horas, então ainda está sendo ajustado, mas com um custo bem menor que a vareniclina, e a própria vareniclina também está sendo discutida para vir por um custo mais razoável quando chegar, né, para nós. Houve algumas discussões que teve alguns lotes contaminados com nitrosamina e depois disso foi recolhido, mas até agora esse reabastecimento ainda não foi normalizado, então a gente não tem nem no nosso protocolo, nem tem disponível aqui para uso por enquanto, mas é uma droga que tem resultados muito bons. O não alfabetizado ou o pouco alfabetizado, né, é um desafio. A gente sabe que algumas unidades básicas, eles têm noção de quantos não são alfabetizados. Chega até 60% das pessoas não são alfabetizadas. Então, eu sugiro que a equipe crie algo criativo, como alguns vídeos, né, das sessões, né, de tratamento do tabagismo. Tente conversar, fazer uma conversa na primeira avaliação, sentir o que o paciente sabe ou não, se ele consegue ler um livreto inteiro, se ele tem alguém em casa que vai ajudar a ler o livreto, se ele entendeu a aula, de repente, né, ele ficar um pouquinho depois e você mostrar as figuras, porque tem os livrinhos lá explicando direitinho as sessões, ele tem que entender as mensagens importantes do grau de dependência, do que a nicotina faz no cérebro, de maneira lúdica, agradável, né, com bastante figuras, que eu acho que fica mais fácil. Então, vai depender da equipe, ou fazer uma abordagem individual, ou incluí-lo no grupo, mas depois fazer um reforço para ver se ele entendeu, né? E utilizar esses vídeos, né, que pode ser vídeos gravados da própria sessão, com o próprio tema. E a receita é super importante que o paciente entenda, que não adianta escrever um monte de coisa, ele não sabe ler. Então, talvez desenhar manhã, noite,
desenhar um comprimidinho, desenhar um adesivo, que hora que você vai usar, de quanto que você vai usar o adesivo, entendeu? Geralmente números assim básicos eles entendem, 7 miligramas, 14, né? Pedir que venha com acompanhante e perguntar se sabe com jeito, né? Porque às vezes eles não se declaram pouco alfabetizados, então às vezes perde-se porque eles não colocam e aí a adesão ao tratamento fica comprometida. Então, é um desafio, a gente tem que estar atento a esses pacientes para poder não separar eles, mas incluir de uma maneira que seja para aumentar a adesão ao tratamento. Vocês que tiveram algumas dúvidas, acho que fica impossível tirar todas as dúvidas do curso, né? Então eu queria recomendar para vocês o livro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que ele foi publicado agora em 2021. Então, tabagismo, prevenção e tratamento, ele está bem atualizado, né? Bem completo, inclusive com essas outras formas de uso de tabaco, cigarro eletrônico, tabaco aquecido, narguile. Então, quem quiser tirar dúvida, tem bastante coisa aqui nesse livro. Não é um livro caro, é da editora de livros, dá para pedir pela internet. Quem quiser se aprofundar nesse tema tabagismo, eu acho que seria uma boa alternativa. E queria agradecer o convite de estar aqui esclarecendo algumas coisas sobre o tabagismo, que é realmente alguma coisa que impacta a imortalidade, né? É parar de fumar, perder peso, ter uma vida e uma alimentação saudável.